O que acontece quando uma pessoa inocente morre, mas o responsável continua a desfilar por tapetes vermelhos, sendo celebrado e escapando da justiça? No mundo da fama, uma morte nem sempre significa o fim de uma carreira. Às vezes, é apenas o começo de um silêncio coletivo. Arquivos são fechados, verdades são obscurecidas e perguntas ficam sem resposta, enquanto aplausos e poder abafam todo. Este vídeo não é uma acusação nem um julgamento sensacionalista. É um olhar retrospectivo sobre casos reais em que personalidades famosas foram acusadas de envolvimento na morte de alguém, e, no entanto, nunca foram realmente responsabilizadas. 7 nomes, 7 histórias e 7 capítulos sombrios que mostram quão frágil a justiça pode ser, quando influência, dinheiro e fama pública entram em jogo. 1. Carlos Salinas de Gortari. Uma morte que nunca teve julgamento. Muito antes de Carlos Salinas de Gortari se tornar um dos homens mais poderosos do México, ocorreu um incidente que desapareceu quase que completamente da história oficial. Em 1951, Carlos, então com 4 anos, brincava com seu irmão na casa dos pais com uma arma de fogo de verdade. Não era um brinquedo, mas um rifle carregado que pertencia ao pai. Enquanto a mãe estava fora de casa, a empregada Manuela cuidava das crianças. Um único tiro rompeu o silêncio. Manuela caiu e morreu no local. Pouco depois, as crianças explicaram que fazia parte de um jogo de guerra. O próprio Carlos afirmou ter puxado o gatilho sem compreender a gravidade de sua ação. O caso foi registrado, a arma encontrada, mas nunca houve consequências legais. A influência da família e seu círculo político garantiram que a morte de Manuela não fosse mais investigada. O arquivo desapareceu, a história silenciou, e com os anos foi apagada da memória coletiva. Décadas depois, Carlos Salinas ascendeu à presidência, dirigiu a economia do país e marcou uma era cheia de controvérsias. Nenhuma biografia oficial menciona aquela manhã de 1951. Mas a morte permaneceu, impune, sem julgamento, oculta sobre o poder, o silêncio e a certeza de que algumas verdades não são apagadas, mas apenas esquecidas. 2. Emílio Fernandes. Quando a violência sai das telas. Emílio Fernandes era mais que um ator ou diretor. Ele era um símbolo. Seu rosto representava a era de ouro do cinema mexicano. Sua presença parecia inabalável, quase mítica. Nas telas, ele interpretava homens duros, marcados pelo orgulho e pela autoridade. Fora das câmeras, essa dureza, no entanto, não seria um papel, mas uma realidade. Desde cedo circularam relatos sobre seu temperamento explosivo. Álcool, armas e acessos de raiva incontroláveis faziam parte de sua reputação. Muitos admiravam seu talento, outros o evitavam por medo. Em 29 de maio de 1976, essa violência culminou em Torreón, Coahuila. Enquanto procurava locais de filmagem, Fernandes se envolveu em um confronto tenso com vários homens armados. O clima escalou, ameaças foram feitas, tiros foram disparados. No final da noite, Javier Aldecoa e Galvão jazia morto no chão. Emílio Fernandes havia fugido. A notícia chocou o país. Um dos maiores ícones do cinema mexicano havia tirado a vida de uma pessoa. Dias depois, ele se entregou às autoridades e declarou que agiu em legítima defesa, por medo de perder a própria vida. O tribunal o condenou a 4 anos e 6 meses de prisão, mas Fernandes foi solto sob fiança após um curto período. Ele se recolheu, evitou a vida pública e desapareceu dos holofotes, sem que jamais houvesse total clareza sobre aquela noite. Foi autodefesa ou a consequência inevitável de um homem que viveu a vida inteira armado contra o mundo? A justiça encerrou o caso, mas a pergunta permaneceu, e ela acompanha seu nome até hoje como um eco que nem mesmo a fama conseguiu silenciar. Pablo Lyle. Um único golpe que destruiu tudo. Pablo Lyle foi por muito tempo considerado o rosto impecável da televisão mexicana. Jovem, bem-sucedido, simpático. Para muitos ele encarnava o genro ideal, um ator sem escândalos, sem lados sombrios. Mas em 31 de março de 2019,
essa imagem se quebrou em poucos segundos. Em Miami, ocorreu uma discussão rotineira no trânsito. Palavras foram ditas, tensões se acumularam. Quando Juan Ricardo Hernández, de 63 anos, saiu de seu carro e estava prestes a se virar, o inesperado aconteceu. Pablo Lyle saiu do carro, deu um soco por trás e atingiu Hernández com força total na cabeça. O homem caiu inconsciente no chão. Lyle deixou o local sem prestar socorro. Poucos dias depois, Hernández faleceu devido a um traumatismo craniano. Vídeos de vigilância não deixaram dúvidas sobre os fatos. A promotoria não falou em acidente, mas em violência letal. Lyle foi preso, colocado em prisão domiciliar e monitorado com uma tornozeleira eletrônica. No tribunal, a defesa declarou que ele agiu por medo, mas a sentença foi inequívoca. Um único golpe foi suficiente para encerrar uma vida e aniquilar uma carreira. O ator outrora celebrado tornou-se um homem cujo nome estará para sempre ligado a esse momento. Sem roteiro, sem segunda chance, sem corte. Apenas um ato que não pode ser desfeito. 4. Ana Bárbara. Um acidente que desapareceu no silêncio. Ana Bárbara foi por anos um símbolo de força e controle. Uma cantora de sucesso, disciplinada, soberana, aparentemente inabalável. Mas, na noite de 17 de julho de 2010, essa imagem se quebrou. Na zona hoteleira de Cancún, Florentina Vázquez Mier e Concha, de 79 anos, foi atingida por um veículo e mortalmente ferida. Vários pedestres atravessavam a rua quando, de repente, um carro surgiu em alta velocidade. Florentina não teve chance de desviar. O impacto foi fatal. Pouco depois, as autoridades declararam que o motorista era o chofer de Ana Bárbara. Ele foi detido e, após o pagamento de fiança, foi liberado. O caso foi rapidamente encerrado. No entanto, fora dos autos, restaram dúvidas. Não houve um esclarecimento completo, nem respostas que aliviassem a dor dos familiares. Duas versões coexistiam, a oficial, jurídica, e a não dita, que permaneceu no ar. Ana Bárbara continuou sua carreira. Shows e sucessos se seguiram. Sobre aquela noite, quase não se falou. A justiça havia decidido, mas o silêncio parecia mais alto que qualquer veredito. A morte de Florentina desapareceu das manchetes, mas não da sombra dessa história. Alguns eventos não terminam com um julgamento, mas com a sensação de que algo essencial ficou sem explicação. Célia Lora. Álcool, asfalto e uma vida perdida. Célia Lora viveu por muito tempo seguindo suas próprias regras. Provocadora, barulhenta, inconformada. Para muitos, ela era o rosto de um estilo de vida sem limites, onde as consequências aparentemente não tinham lugar. Mas uma noite na cidade do México mudou tudo. Por volta das 4h45 da manhã, Célia Lora dirigia seu carro quando ocorreu uma colisão fatal. Pedro Ávalos Corona, um homem que fazia limpeza em um telefone público, foi atingido pelo veículo e gravemente ferido. Ele morreu poucas horas depois no hospital. Desde o início circularam diferentes versões: velocidade, desatenção, álcool. Uma coisa era certa: Célia estava ao volante, e uma pessoa perdeu a vida. As investigações transcorreram rapidamente. Testes revelaram álcool no sangue. Célia Lora foi condenada por homicídio culposo a 4 anos de prisão, mas passou apenas alguns meses na prisão antes de ser libertada em liberdade condicional. Para muitos, a pena pareceu branda, para outros, adequada. A opinião pública se dividiu. Com o tempo, Célia retornou à mídia, continuou sua carreira e quase não falou sobre o incidente. A noite desapareceu das manchetes, mas não da história. Ela permaneceu como uma ruptura silenciosa em uma imagem que continuou viva, enquanto um homem nunca mais voltou. 6. Julio Alemão. Um tiro na própria casa. Julio Alemão era conhecido por papéis cheios de autoridade e dureza. Nas telas, a violência parecia controlada, calculada. Mas, no início dos anos 1990, ela se tornou realidade. Em sua própria casa, vários homens invadiram com a intenção de roubar e sequestrar. Houve um confronto, segundos de medo e caos. Alemão pegou uma arma e disparou. Um dos invasores, supostamente o líder do grupo, morreu no local. O ator foi preso e detido. A notícia chocou a indústria. O homem que tantas vezes interpretou personagens armados, agora estava ele mesmo diante da justiça. Desde o início, Alemão declarou que agiu em legítima defesa. As investigações finalmente confirmaram essa versão. Após vários meses de prisão, ele foi libertado, e o caso foi juridicamente encerrado. No entanto, pessoalmente, nada permaneceu inalterado.
O incidente deixou marcas que nenhuma sentença poderia apagar. Ele raramente falava sobre o assunto e não procurava escândalos. Ele continuou a viver com o conhecimento de ter cruzado uma linha que divide permanentemente a vida. Alguns papéis terminam com os créditos, este não. 7. Ramon Ramírez. Um acidente sem vencedores. Ramon Ramírez era um modelo nos anos 1900, jogador da seleção, ídolo do Chivas Guadalajara, conhecido por sua disciplina e fair play. Mas em 12 de dezembro de 2000, essa imagem terminou abruptamente. À noite, na estrada Guadalajara-Chapala, ocorreu um grave acidente de trânsito. 5 pessoas de uma mesma família perderam a vida. A notícia chocou o país. O nome de Ramírez de repente não representava mais gols, mas uma tragédia. Investigações se seguiram, versões se contradiziam, laudos foram elaborados. No final, as autoridades decidiram que Ramírez não era o responsável. Ele foi absolvido. Juridicamente, o caso estava encerrado. Publicamente, no entanto, não. Para muitos era incompreensível que um evento com tantas mortes terminasse sem culpa. Para outros foi um trágico acidente sem culpados. Ramírez até voltou ao futebol, mas sua reputação permaneceu abalada. Alguns jogos não têm vencedores. Eles deixam apenas silêncio, sentimentos de culpa e uma vida que nunca mais será como antes. Estas 7 histórias têm algo em comum. Elas não tratam apenas de morte, culpa ou jurisprudência, mas de poder, influência e de quão facilmente a justiça pode ser distorcida quando a fama está em jogo. Em todos esses casos, uma vida terminou. Mas nem toda a história terminou com uma resposta clara. Alguns arquivos foram fechados, algumas sentenças foram proferidas, outras perguntas permaneceram para sempre sem resposta. Os envolvidos retornaram aos holofotes, enquanto as vítimas desapareceram da memória pública. Sem aplausos, sem manchetes, sem um segundo olhar. Talvez, no final, não se trate de quem foi oficialmente culpado, mas do que acontece quando a verdade se torna mais silenciosa que a influência, quando um nome pesa mais que uma vida, e quando o silêncio é mais conveniente que a memória. Se essas histórias te fizeram refletir, então não as esqueça. Compartilhe este vídeo para que esses nomes não desapareçam novamente nas sombras. E escreva nos comentários: você acredita que a fama pode proteger da justiça?